Boa noite, Moçambique, boa noite, caros telespectadores da TV Miramar. Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Resenha Semanal. Estamos a 22 de outubro do ano 2017. Vamos, nesta noite dominical, fazer análise dos principais assuntos que marcaram a semana. Falo concretamente do discurso do estadista moçambicano Filipe Jacinto Nyusi no que diz respeito à corrupção, ou seja, vamos olhar a questão da corrupção no país de um modo geral. Iremos também olhar para a evolução das obras da ponte Maputo-Catembe e, por fim, iremos olhar para o FMI que condiciona apoio ao país. Mas antes de entrarmos no primeiro tema desta noite, queria saudar os colegas que estão aqui, começando mesmo pelo senhor António Mchanga. Boa noite, Sr. Mchanga. A semana de trabalho, como é que correu? Muito obrigado. Primeiro quero agradecer a Deus pela proteção e vida que tem nos proporcionado, apresentar os sentidos pésames às vítimas dos acontecimentos de Mussumba da Praia que continuam a ceifar vidas humanas, apesar de alguma imprensa que tem conhecimento disso estar a sonegar os dados, mas as redes sociais estão a ajudar-nos a saber o que é que está a acontecer e apresentar os sentidos pésames às famílias portuguesas que caíram na desgraça dos incêndios que desgraçaram muitas famílias. Muito obrigado, Sr. António Mchanga. Sr. Silvério Ronguano, boa noite. Como é que foi a semana de trabalho? Bom, a minha semana correu bem e, portanto, gostaria de cumprimentar os telespectadores e os colegas do painel. Muito obrigado, Sr. Silvério. Sr. Hilário Chacati, boa noite. E a semana laboral, como é que foi? Muito boa noite. Permita-me, em primeiro lugar, saudar aos telespectadores da TV Miramar, saudar os meus colegas do painel, saudar a Macau e dizer que a minha semana foi tranquila, com a expectativa de que a outra semana que inicia hoje possa ser muito mais produtiva. Muito obrigado, caro colega Hilário Chacato. Obrigado uma vez mais, caros colegas. Obrigado, caro amigo telespectador, por estar desse lado para acompanhar o Resenha Semanal. Vamos olhar para o primeiro tema desta noite, que é a questão da corrupção de um modo geral, mas nos interessa neste momento olhar para a informação que nos chegou ao longo da semana, no que diz respeito aos salários dos administradores da eletricidade de Moçambique. A informação que tivemos dá conta de que cada administrador da eletricidade de Moçambique ganha cerca de 1.200.000 meticais. E uma pequena matemática feita por nós dá a indicação de que um indivíduo que ganha o salário mínimo no país, ou seja, cerca de 4.000 meticais por mês, precisaria de cerca de 25 anos para ganhar o que um administrador da eletricidade de Moçambique ganha. E se formos olhar para os salários de alguns estadistas a nível do continente africano, certo ou não, mas a informação que conseguimos colher dá a indicação de que o presidente da República, Filipe Jacinto Nyusi, ganharia cerca de 240.000 meticais. Se formos a viajar até Zimbábue, tivemos a informação de que o estadista de Zimbábue ganha cerca de 1.139.000 meticais, e aqui na vizinha África do Sul, a informação que tivemos é que o estadista Jacob Zuma ganha cerca de 1.020.000 meticais. Quero primeiro convidar o senhor Silvério Ronguano. Doutor Ronguano, como é que olha então para essa questão da corrupção do modo geral, e queria também que ajudasse a olhar para estes salários que os administradores da eletricidade de Moçambique ganham? Bom, nós estamos a falar da corrupção. Não sei se falar da corrupção e falar destes salários acabam se ligando, efetivamente, mas é preciso destressar dois tipos de corrupção. Portanto, existem estes salários escandalosos e imorais, para todos os efeitos. Estamos a dizer que ganhar 1.200.000 significa ganhar 333 vezes mais que o salário mínimo, não é? Portanto, a pessoa que ganha esses salários são 33 vezes mais que o salário mínimo. Portanto, estamos a falar de uma diferença imoral e inacreditável que roça efetivamente as raias da corrupção. Mas é preciso também lembrar que nós já discutimos, penso que era uma gestora de Enater ou uma coisa parecida, já discutimos a questão da pensão máxima, que é pago pelo INSS, que é de 500.000. Hoje temos
estes 1.200.000. Portanto, parece-me que para enfrentarmos esta questão dos salários, tínhamos que ter uma visão do conjunto. Porque o que vai acontecendo é hoje descobrimos que este ganha mal, então vai ter tema de conversa. Amanhã, se calhar, a descoberta, portanto, quando vem de cima esta questão de salários, tínhamos que ter uma visão de conjunto, como país, e pensarmos quais são as remunerações que achamos justas, no sentido de que respeitam a equidade, mas também, por outro lado, que estimulam a retenção de cérebro, a retenção de gestores de topo de gama. Portanto, seriam estes vetores todos que, uma vez cozinhados, analisados todos, pudéssemos ter uma norma de todas as instituições públicas, ou seja, de todas as empresas públicas. Porque, neste momento, existe clareza quando estamos a falar da função pública, mas não há clareza quando estamos a falar de empresas públicas. Portanto, parece-me que isto só nos desperta a necessidade de esta questão ser normada, sob pena de todos os dias acordar sobressaltados, porque o fulano ganha isto, que não fala. E depois também leva à questão que é preciso discutir. Por um lado, temos salários destes, escandalosos, por outro lado, temos salários de miséria, estamos a falar de 3.600 o salário mínimo. Portanto, este é um tipo de corrupção, porque toca com a imoralidade pública, com a falta de equidade. Mas existe outro tipo de corrupção que acho que também é importante, já que o tema, de fato, é a corrupção. Por exemplo, ficamos a saber que o ministro dos Transportes, portanto, exatamente, a Procuradoria declarou nulo, portanto, e sem efeito o contrato que ele tinha feito. Ora, se olharmos para esta questão, quais são as sanções? Uma vez, por exemplo, que foi decretado que houve, de fato, conflito de interesse por uma instituição pública idônea, a Lei de Propriedade Pública, no seu artigo 87, diz claramente: a prática de atos atentórios ao prestígio ou dignidade do Estado ou de entidade pública para quem presta serviços, se cometido por servidor público titular de algum cargo de chefia, é sancionado com pena de expulsão. Portanto, isto é que é corrupção, de fato. Houve um conflito de interesse, há uma instituição pública que declarou que houve conflito de interesse e, por via disso, seguindo o artigo anterior, portanto, que portanto, fala de anulação, portanto, que é o artigo 85, portanto, que fala de anulabilidade e nulidade dos atos. Portanto, esta instituição, na base deste artigo 85 da Lei da Propriedade Pública, anulou aqueles contratos. Ora, ao anular aqueles contratos, segue-se logo no 87, como estamos a dizer, a sanção disciplinar, que deve ser imediatamente acionado. Mas não é isso que estamos a acontecer. Parece-me que o Presidente da República não teve sorte, porque exatamente na semana que fala sobre a corrupção, temos um caso evidente, que é um evidente conflito de interesse que é declarado, mas não estamos a ver a sessão correspondente. Para dizer o seguinte, que quando estamos a falar da corrupção, temos o caso dos salários, que de fato tem que se fazer alguma coisa, parece que é o aspecto mais fácil, porque não se trata de pessoas que têm desejo de prevaricar, trata-se, mas é de salários que são fixados pelo governo. Porque é preciso lembrar que os administradores não fixam os seus próprios salários. Portanto, é o governo que fixa esse salário. E não fixa só desta empresa, fixa de outras. E então, como é que se explica, então, fixar-se salários que vão até esses valores todos? Acredito eu que existem outras instituições onde os funcionários ganham esse valor todo. Estamos a falar de um dinheiro que, se calhar, segundo o histórico que nós tivemos dos salários de alguns dirigentes deste país, não ganham. O ministro da Economia e Finanças certamente não chega até esse valor. Como é que se explica? Não, é por isso que eu estava a dizer, temos que olhar para os salários e todo o bolo, não é? Okay. Porque sabes muito bem que qualquer ministro, quando toma posse, no dia que toma posse, tem direito, por exemplo, a Mercedes. Sabes muito bem que, se não tiver casa, ele vai viver num hotel pago pelo erário público. Então, significa que, a partir daí, há um conjunto de benesses e privilégios que ele goza, que, se calhar, olhando o bolo todo desses benesses, pode ser ainda mais escandaloso que esta situação que estamos a ter aqui. É por isso que eu estava a dizer. O que está em causa, neste caso em concreto,
é o Estado moçambicano, não é? Saber o que é que de fato quer do seu país. É um país que deve ser governado na base da equidade? Sim, senhor, é o que todos estamos à espera. Então, para que isso aconteça, tem de haver limites. Ou, se calhar, haver a correlação entre o maior salário e o salário mais pequeno, para haver mais ou menos alguma justeza. Então, como é que se pode ultrapassar, então, este tipo de situações? Sabe-se que a questão da corrupção tem vários níveis, desde a pequena corrupção, que é aquilo que todos nós vivemos quando estamos na via pública, mas também existe a grande corrupção que envolve pessoas, talvez, de um nível um pouco mais superior e um pouco mais influentes, que há quem diga que é difícil de acabar com esse tipo de corrupção. Qual é a sua opinião em relação a essa questão? A minha opinião é que temos que olhar esta situação de forma holística. O caso da eletricidade, para mim, é um bom exemplo. Porque quando olhar nos números, isso veio por causa do relatório de 2015, quando olhamos nos números, a gente percebe que os salários dos administradores subiram. Mas em termos de ganhos globais, parece que houve um incremento e uma diminuição real em algumas cifras. Portanto, é preciso pensar nisso. O que é o problema? O problema é a falta de equidade. Eu estou convencido que este aqui é um problema. Não podemos, na mesma empresa, não podemos, no mesmo Estado, ter pessoas que ganham muito mais e outras que ganham uma miséria servindo do mesmo Estado. Mas também é preciso perceber o seguinte, que as grandes fortunas não são feitas via salários. Podemos, por exemplo, ter um administrador, no caso já fala de um ministro, pode ter um ministro, um presidente do município ou um qualquer servidor público que, em termos nominais, ganha muito pouco. Eu me lembro que eu estava no município da Matola. Se fores a ver, em termos objetivos, o que ganha o presidente do município da Matola não é por aí além. Mas, pelo contrário, a gente apercebe-se que o poder que este presidente do município da Matola tem permite-lhe criar uma fortuna. Portanto, é preciso olharmos a questão da equidade de salários, mas também a limitação que esses gestores públicos têm de usar e abusar do orçamento alocado àquela instituição, porque por via das viagens, por via dos contratos que celebram, é possível as pessoas terem salários baixos, mas fazerem grandes fortunas. Não podemos só atacar os salários altos, temos também de atacar o enriquecimento ilícito, temos também de olhar a questão da justeza e temos que olhar para um conjunto. Muito obrigado, então, senhor Silveira Onguando, senhor Hilário Chacato. Qual é a sua análise em relação a este assunto? Permita-me, primeiro, olhar esses dois assuntos de uma forma separada. Temos aqui a questão do discurso do Cerrado contra a corrupção, que penso que, na minha percepção, existe uma dissonância cognitiva entre o teórico e o factual. Estamos a dizer que, em termos de discursos, nós temos estado a acompanhar discursos muito, digamos, agradáveis, no sentido de combater a corrupção, mas quando nós olhamos para a realidade que nós vemos no país moçambicano, Moçambique afigura-se como um dos piores estados em termos dos índices, portanto, de corrupção a nível do sistema, portanto, a nível do sistema internacional onde está inserido Moçambique. E eu penso que, se nós olharmos para a governação anterior, tivemos um presidente também que teve discursos extremamente animadores, não é? Combater a corrupção, combater a burocracia, combater o espírito de deixa andar, foram as grandes bandeiras usadas, portanto, pelo presidente anterior. Mas quando nós olhamos hoje, 10 anos depois, Moçambique está completamente colapsado do ponto de vista econômico. Olhamos para Moçambique que foi completamente delapidado, não é? Recorrendo a vários mecanismos de corrupção, a vários mecanismos, portanto, de todos os níveis que podemos imaginar, que enriqueceram algumas pessoas e deixaram o Estado numa situação de colapso. E hoje nós ouvimos o discurso do Presidente da República, que não é a primeira vez, pelo menos quem se lembra, tem estado a acompanhar o percurso do Presidente da República, vai lembrar-se que no dia da tomada de posse teve um discurso extremamente animador, discurso extremamente encorajador, que também tinha no contexto, ou seja, no pacote todo do seu discurso, uma das grandes bandeiras era a luta contra a corrupção. Mas nós vivemos numa situação em que o Estado moçambicano, para poder dar avanços neste momento de estudos daquilo que foram os tais 2 bilhões de dólares, ou acima de 2 bilhões de dólares, de valor que não está a ser explicado, cerca de 500 milhões de dólares não estão explicados.
isso tudo foi graças a uma ação enérgica, portanto, dos doadores, do FMI, do Banco Mundial, e que parece que havia aqui um braço de ferro que ainda continua até hoje, porque o governo parecia não ter, ou o executivo parecia não ter, digamos, ações convincentes para tentar trazer à barra do tribunal os implicados com este todo rombo do Estado. Então, eu quando olho para a realidade, olho para o discurso, há um distanciamento muito grande. O presidente vai fazendo um discurso que todos os dias ficamos animados, nós olhamos a realidade. Agora o FMI, vamos discutir lá mais à frente, decidiu que não vai desembolsar, portanto, ajuda ao orçamento do Estado no próximo ano, enquanto não haver implicados. Então, para mim, há uma dissonância muito grande entre o discurso e aquilo que de facto tem esse Estado a fazer. O professor Runguana acabou de dar aqui alguns exemplos deste conflito de interesses que nós temos estado aqui a presenciar. Este é um exemplo, dentre outros exemplos, então que eu entendo que esse discurso não tem estado a convencer ninguém. Agora, indo brevemente para a questão de salários, digamos, que são, de certa forma, muito chocantes do ponto de vista ético, do ponto de vista moral. Bom, como dizia no início o Macamo, ninguém está contra os indivíduos receberem salários bons, estarem numa vida muito bem confortável. Todos nós gostaríamos que isso acontecesse. Mas é preciso olhar o contexto, é preciso ter um grau de moral, um grau de ética dentro de um Estado que está completamente colapsado, dentro de um Estado que os moçambicanos estão a ser chamados a ter uma gestão racional dos poucos custos, aliás, dos poucos salários que têm, enquanto alguns indivíduos continuam, portanto, a nadar em rios de dinheiro. E outro grande debate, se isso estivesse a acontecer em empresas privadas, não haveria problema nenhum. Lembro uma vez alguém dizia, os ministros não têm dinheiro para comprarem carros luxuosos, isso é para nós os empresários. E faz sentido, não é? Se o Estado moçambicano não tem dinheiro, não é um Estado de facto que afigura como um dos mais pobres do mundo, como é que nós explicamos que os ministros em Moçambique, os grandes dirigentes em Moçambique, circulam de viaturas que até grandes dirigentes dos países nórdicos, por exemplo, que são dos patrocinadores do nosso próprio Estado, não têm, portanto, esse tipo de vida. Então, eu acho que é preciso, de facto, encontrar-se um meio termo, porque há duas coisas que podem acontecer se nós mantemos um Estado neste fosso de rico e pobre em Moçambique. Exato. Uma é aquilo que nós chamamos de uma percepção de privação relativa. A percepção de privação relativa surge na medida em que o coletivo conclui que nós continuamos pobres por culpa daqueles que estão a enriquecer. Então, enquanto há um discurso de condição de custo, há um discurso de que não temos condições, tudo está a subir, mas há um grupo de pessoas muito, muito pequeno que vai se mostrando muito monstruoso e muita pujança financeira. Então, a culpa de tudo isso são eles. Isso cria uma situação, portanto, de revolta, cria uma situação de convulsões sociais e, por fim, vai avançar por uma outra dimensão teórica que nós chamamos de teoria de frustração-agressão. O que acontece com este grupo de pessoas, ou coletivo, que vai criando essa percepção, é que vai ficando frustrado. E esta frustração pode transformar-se em agressão. E por aí tornamos num Estado, portanto, com este tipo, portanto, de convulsões sociais. Somchanga, pode-se assumir aqui que esta é uma corrupção legalizada, olhando para estes valores, estes salários, e tendo em conta o custo de vida no nosso país, a vida que o país tem neste momento? Bom, antes de responder à sua questão, eu gostaria de vos convidar a uma música que cantava, uma canção que cantávamos no tempo de Samora, já que hoje é dia de Samora, que dizia o o grande problema dos dirigentes da Frelimo é este. A pessoa, quando está na sede do partido, viva, baixa a corrupção, até rasgar o casaco. Mas ele é corrupto, sai dali e vai praticar a corrupção. E claramente não podemos chegar longe com este tipo de pessoas. O presidente Samora, que morreu a receber 35 contos, em 1980, criou o decreto 4/80, onde disse que o vencimento mínimo na República de Moçambique tem que ser 2.400, 2.100. Se eu for a contar 2.100 para 35, pelo menos não chega a 30 vezes aqui. Acho que havia alguma racionalidade. Depois da morte de Samora, essa racionalidade foi perdida. Os grupos salariais em Moçambique foram criados em função das empresas. Mesmo que possamos deixar de lado o vencimento mínimo praticado na agricultura, vamos ver na própria cidade de Moçambique qual é o vencimento mínimo dos funcionários da EDM. Porque quem faz aquela fortuna não é o PCA, é tal da cadeia de quê?
de funcionários. Vamos descobrir que há funcionários miseráveis que não recebem 25 mil meticais. Agora, como é que aparece alguém aqui que é tido como o melhor gestor, que tem que ser respeitado, a viver em hotéis, a viver... Quer dizer, tudo que os outros PCAs usaram, para ele não vale nada. Tem que começar a fazer novas coisas. O que falta aqui, o PCA de eletricidade exigir, é que se compre um iate para ele, para se sentir como PCA. Eu penso que este tipo de gestores não servem para países pobres como o nosso. Agora, vir para aqui, para este debate, cruzei-me com um grupo de polícias que estavam a trabalhar aqui na Casa Militar. No dia 9 receberam guias para saírem e regressarem para o Ministério do Interior. São 216 homens que saem da Casa Militar, cerca de 30 vão para a Defesa, os restantes vão para o Ministério do Interior. Quando estavam na Casa Militar, recebiam 10 mil meticais. Um recebia 15 mil meticais. Agora que foi-se apresentado no Ministério do Interior, o que recebia 10 mil meticais passa a receber 5 mil meticais. Aquele que recebia 15 mil passa a receber 7 mil meticais. Porque o subsídio de risco, que era 100% que recebia quando estava na Casa Militar, já não pode receber quando é patrulheiro da polícia, chamado de cinzentinho. Polícia de Proteção. Ora, este tipo de atitudes não só desorganiza a sociedade, como cria conflitos dentro das próprias forças de defesa e segurança. Estes homens, porque estão lá há mais de 5, 6 anos, fizeram compromissos com os bancos. A Casa Militar deu declaração de salário de 10 mil meticais. Estão a descontar em função de 10 mil e agora passam a receber 5 mil. Como é que este homem, em condições normais, poderá saber gerir a sua família? Quer dizer, e depois estamos todos os dias com olho no polícia cinzentinho, no polícia de trânsito, porque esses estão a praticar a corrupção. Mas quem abre o caminho, quem prepara condições para que as pessoas pratiquem corrupção, é o próprio governo. Nós temos problemas sérios neste país. O que nós deveríamos fazer era aprovar uma lei que determina que o vencimento mínimo não pode estar 20 ou 30 vezes abaixo do vencimento máximo. Pelo menos em cada setor. Se o presidente do Conselho de Administração do Estado de Moçambique quer defender esses vencimentos, que no mínimo pague 120 mil meticais ao trabalhador mais baixo da eletricidade de Moçambique. Só dessa maneira é que a mim vai me convencer que ele é bom gestor. Por causa não é escândalo que ele vem aqui nos ensinar. E que cenário se pode perspectivar, então, tendo em conta essa questão toda que acontece? Fala-se muito da questão da corrupção e o combate à corrupção e, na realidade, nos encontramos ou nos deparamos com este tipo de cenário. Bom, vale a pena dizer desta vez que temos que mudar os dirigentes. Qualquer pessoa que vai ao governo em nome da Frelimo não vai fazer nada. Mudar de dirigente seria a solução? Acho que sim, acho que sim. Temos que fazer um novo contrato social com um novo governo que vai trazer... vai ter moral de dizer às pessoas: se o senhor gestor quer continuar com este dinheiro, cessa, vai ao privado, porque nós como Estado não estamos em condições de pagar isto. Porque isto, efetivamente, é uma ofensa. E tem uma graça aqui. Quem paga, as finanças do Dr. Rungwane não fixam salário. Quem fixa salário é a função pública. Eu já estive 2 vezes com o Ministro das Finanças, com seus assessores, a discutirmos isto, por causa daquela situação que se deu na Universidade de Eduardo Mondlane, de cortarem os subsídios que davam ao pessoal. E o ministro disse: quem cortou não fui eu. Eu só disse não tenho dinheiro. E quem pega a tesoura anda a cortar é a função pública. Porque a função pública é quem é dono dos trabalhadores. E, efetivamente, na fixação de salários na função pública, estão os das finanças e está a função pública. Qual é o papel da função pública perante estas situações? Para onde é que vamos com este tipo de cenário? Vamos ao abismo. Nós estamos a caminhar rapidamente para o abismo. Porque esta é uma parte. Mas há muitas mais coisas. Eu conheço uma instituição que anda aqui, algures aqui na cidade de Maputo, onde o motorista ganha 25 mil meticais. Os funcionários da Assembleia, agora que está-se a recusar a aprovar o Estatuto de Funcionário Parlamentar, chateados, foram buscar o folheto de vencimento dessas pessoas. 25 mil meticais.
Aqui, o professor universitário ganha 18. Um simples motorista ganha... Porque está a transportar quem? E você vai ver o próprio motorista que transporta o Presidente da República. Se calhar nem ganha nem 15 mil meticais. O que é que estamos a fazer na República de Moçambique? Okay. A empresa Elisede de Moçambique é de quem? Os funcionários da EDM trabalham para a empresa de quem? Como é que se sentem mais satisfeitos a ganhar mais que o próprio patrão? Mas também que patrão é esse? Que dá mais regalias ao empregado do que a si e a sua família. Ok, obrigado então, senhor António Muxanga. Vamos observar um curtíssimo intervalo. Nós voltamos daqui a alguns instantes. Não sai daí e até já. Quando assim se manifesta o nosso ardor e esta for a nossa amplitude, quando esta for a nossa profundidade e este o nosso nível de atividade, quando vivemos num lugar cheio de possibilidades e dinamizamos o crescimento de África, vivemos a evolução constante. Standard Bank, seguindo em frente. Vodacom apresenta Insomnia, I Can't Sleep, última edição. 3 pistas de dança, um acesso. Pista 1, só House Music. Pista 2, só Tropical. Pista 3, só Hip Hop e R&B. Uma produção Too Sexy. O futuro é tudo bom. Vamos? Quando eu era mais nova, estava na escola, comecei a namorar. Já neste tempo, tinha muitos sonhos e projetos de vida, até que a minha vida mudou. Nós escolhemos quando e quantos filhos ter. E hoje a nossa vida é melhor. Escolhe a tua história, exerce o teu direito, faz o planeamento familiar. Ministério da Saúde, o nosso maior valor é a vida. Aqueles que procuram inovação, proximidade e dinamismo escolhem um banco que antecipa propostas e recomenda soluções financeiras adequadas. Este é o Millennium Beam Prestige. Aqui consegue beneficiar do Wi-Fi gratuito, ter atendimento personalizado por um gestor dedicado e aceder a produtos e serviços desenhados ao pormenor para facilitar a gestão do seu patrimônio. Millennium Beam. Aqui consigo. O Porto de Maputo oferece minuto de segurança, porque tudo pode acontecer. E basta a sua atenção para evitar e prevenir acidentes. Minuto de segurança. Muita atenção com a eletricidade. Evite ligar várias fichas que podem aquecer os adaptadores e iniciar um incêndio. Verifique se os fios têm rachaduras. Para fazer reparações, desligue o quadro e não deixe os fios em locais de passagem. Nunca faça ligações clandestinas, que são muito perigosas para todos, principalmente as crianças. E nunca ligue aparelhos próximos da água. 1 minuto da sua atenção vale muito. Coração saudável, veja só como cresce. Só o aroma nos dá lar feliz. Seu sabor tá melhor do que nunca. Arroz Feliz Família, coração saudável. Arroz Feliz Família, cresce bem na panela. Arroz Feliz Família, tem um bom aroma. Arroz Feliz Família. Arroz Feliz Família é muito
Boa noite, uma vez mais estamos de volta para a segunda parte do Resenha Semanal. Vamos olhar para o caso Mercado Huacacana. Primeiro porque, antes disso, gostaria que olhássemos um pouco para a questão da evolução das obras da ponte Maputo-Catembe, que de certa forma estão com uma pequena paragem porque os vendedores do Mercado Huacacana exigem indemnizações para se retirarem daquele ponto. Queria primeiro convidar o senhor Hilário Checado. Sr. Hilário Checado, como é que olha então para essa questão? As obras praticamente estão paradas naquele ponto porque os vendedores exigem indemnização. E há um tempo os próprios vendedores terão dito que existe um dinheiro que o município tem e que devia usar para poder indemnizá-los. Estamos a falar de cerca de 16 milhões de meticais. E ainda esta semana o PCA do Maputo Sul disse que não existia dinheiro nenhum e o presidente do município também disse que não recebeu nenhum dinheiro para indemnizar os vendedores de Huacacana. Como é que vê para essa questão? Bom, primeiro dizer que é um assunto que não acompanhei de uma forma muito detalhada, mas assim, tendo em conta os dados que partilho aqui, eu penso que em termos daquilo que foi a forma como o projeto foi desenhado para o processo, portanto, de reassentamento dos indivíduos que serão abrangidos por esse projeto, não sei se isso terá, portanto, muito mal articulado, muito mal, portanto, pensado, ou a conjuntura em que nós vivemos acaba tendo implicações, portanto, tendo em conta que estamos a ver numa altura de contenção de custos, uma altura muito difícil para o país e que vários projetos que o país tinha foram por algum tempo interrompidos, tendo em conta esta realidade que nós vivemos. Então, não sei, porque acho que o projeto Maputo-Catembe pode não estar alheio a esses problemas que o país todo tem estado a viver. É o que se me oferece a dizer. E esta exigência dos vendedores, eles pedem uma indemnização para poder se retirar daquele ponto? Penso que tendo em conta que é uma infraestrutura que... É uma exigência legítima, tendo em conta que essas pessoas já, portanto, criaram raízes naquele local, construíram suas próprias casas, e acham que estão perto de tudo, tendo em conta o hábito que foram criando, mas também não há sombra de dúvidas que estamos a falar de pessoas que estão inseridas dentro de um contexto urbano, que têm acesso aos serviços de saúde, têm acesso aos serviços da educação. Vimos um grupo de pessoas que foram retirados, acho que foi ano passado que discutiu-se muito, que foram, portanto, reassentados numa zona extremamente distante, que não havia condições nenhumas. Então, não há sombra de dúvida que essas pessoas vão ter exigências um pouco maiores, que muitas das vezes entram em contradição com aquilo que o projeto em si se oferece a pagar as pessoas. Neste momento estamos a falar dos vendedores não residentes como tal, porque os vendedores, o que o município diz, é que devem ser transferidos para um outro ponto, ou seja, construiu-se um mercado e existem bancas para que os vendedores fiquem por lá. E eles reiteram que não, porque lá os clientes não vão entrar, porque o espaço é um pouco pequeno, se comparado com aquilo que eles têm hoje, daí que exigem... Acabamos não fugindo muito com aquelas pessoas que fixaram suas casas ali. Estamos a falar de indivíduos que já estão a vender há anos neste local. Estamos a falar de indivíduos que educaram os seus filhos, colocaram filhos nas universidades, criaram laços de negócio com vários clientes. E estamos a dizer neste momento que esses indivíduos devem se retirar para uma outra zona para ir começar tudo de novo, criar, portanto, novas simpatias, novos clientes. Então, todo esse exercício, não há sombra de dúvida, que o Estado tem que encontrar um mecanismo de incentivar e motivar essas pessoas para que recebam, portanto, esta proposta de um bom agrado. Obrigado, então, Sr. Checado. Sr. Mchanga, qual é a sua análise então, em relação a este braço de ferro entre os vendedores, município versus Maputo Sul? Bom, eu penso que aqui há um discurso que não está a ficar claro. Eu senti que o presidente de Maputo Sul foi infeliz na sua colocação, porque nem tudo o que ele disse corresponde à verdade. Para quem vai a Catembe, há de verificar que na zona da Catembe o tabuleiro ainda não está em cima. E a pergunta é, será que as pessoas, os vendedores de Huacacana, que estão a proibir que não se possa colocar o tabuleiro lá? Acredito que não. Há uma situação um pouco de falta de seriedade nos nossos dirigentes. Os nossos dirigentes trabalham mais com a propaganda. Até engenheiros gastam tempo a fazerem propaganda. Eu penso que esta coisa de propaganda, publicidade, é para políticos e administrativos. Os engenheiros devem se concentrar no trabalho.
mais do que justificar, precisa de trazer resultados. Mesmo a zona do meio, o tabuleiro ainda não está ligado. Agora vai dizer que a obra vai atrasar por causa daqueles. Isto é falta de seriedade. Eles deviam construir as bancas em função do espaço que as pessoas ocupam. Um dos grandes problemas que nós temos, por exemplo, em Boa, na zona de Campana, o presidente do município foi destruir barracas de pessoas. Destruiu barracas que tinham 20 metros quadrados ou mais e foi construir barracas de 9 metros quadrados. As barracas que ele destruiu barracas que tinham energia elétrica. As barracas que ele fez não estão eletrificadas. Destruiu barracas que tinham água canalizada. As barracas que ele construiu não têm água canalizada. Destruiu barracas que tinham casas de banho. O que ele fez não tem casa de banho. Entretanto, passa a vida aí a andar a enganar as pessoas. Esta é a parte mais feia que os nossos dirigentes têm. Por isso, passarão sempre a serem penalizados pelo povo. Nós não podemos permitir que as pessoas vão a um determinado espaço. Quando a pessoa chega no bairro, o representante do município é o chefe do quarteirão, é o secretário do bairro. Quando já querem destruir a minha casa, o secretário do bairro já não vale. O secretário do bairro faz o quê lá? Não é o representante do governo. Isso é uma brincadeira que está-se a fazer aqui. Então, os nossos dirigentes devem se habituar a fazer um discurso consequente. Saberem que tudo o que é ação vai provocar reação. E, efetivamente, aquela população tem sua razão. Se eles fizerem as bancas da forma como aquela população, tanto aquela população de Campana como essa população daqui está a pedir, acredito que as pessoas vão sair. Porque tinham problemas de tirar as pessoas noutra margem. Quando ele começou a fazer as casas, eu fui 2 vezes como presidente para Entenga, o presidente da Maputo Sul, para irmos verificar as condições que as pessoas tinham. Que faça a mesma coisa que fez para aquela gente e para os outros. Mas parece que aqui não só as bancas, os vendedores querem também que sejam pagos. Não, é que para além das bancas há casas. Aí há 2 coisas diferentes. Há um grupo que é grupo de residentes. Os tais que falam de 16 e sei lá o que. Acho que a questão dos residentes já está resolvida, mas os vendedores é que ainda têm esse pendente de não querer sair se não forem pagos por colas para os tais 16 milhões de meticais. Eu acho que a questão de fundo ali não são 16 milhões de meticais. Eles é porque construíram bancas e têm armazéns. E se você for a ver o que é que fizeram agora, são bancas abertas. Depois das pessoas venderem as suas mercadorias, quando saem, vão para onde? Porque agora há condições onde eles fecham. E eles estão a pedir que cada pessoa tem que vir. Vem Maputo Sul, discute comigo, paga-me a indenização diretamente. A mesma coisa que a Maputo Sul fez com os residentes do outro lado, da margem esquerda, é a mesma coisa que tem que fazer com o mercado. Agora, se quiserem meter ali o município no meio, o barco vai meter muita água. Porque qual é o problema? É que o município quer ser acionista. E como é que é acionista? Eu vou tirar aquelas pessoas que têm o poder administrativo, então você vai me dar ações lá na Maputo Sul. Obrigado, então, Somochanga. Senhor Juan, qual é a sua reação ou como é que olha, então, para essa questão? Bom, eu, em primeiro lugar, queria me solidarizar com estas populações que estão a ser vítimas do grande capital, porque a questão é esta. A ponte Catembe-Maputo vai ter portagens, portanto, é um negócio. Então, aquele espaço do mercado, que é para retirar aqueles negociantes, é para instalar um outro negócio. Então, não me parece que tenha sentido que o grande capital venha pura e simplesmente esmagar aqueles pobres vendedores do mercado do macacano. Portanto, o que devia acontecer, se há um negócio maior, que é o negócio da ponte, porque ali há de haver, de fato, portagens a de se pagar. Ali houve, estamos a falar de uma ponte que foi orçada, parece que foi mais de 400 milhões. Quanto? 700 milhões. Estamos a falar de 16 milhões de meticais. Portanto, só por aí já dá para ver de que estamos a falar. São coisas muito diferentes. Portanto, não me parece que tenha sentido, sabendo-se de antemão que esta ponte vai passar no meio do mercado ou vai obrigar a transferência do mercado de um lugar para outro,
e não se pense na indenização dessas pessoas. Só para dar um exemplo, se em vez do mercado estivesse ali um terreno sem ocupação nenhuma, esse terreno estaria, o dono dele ia enriquecer. Ou seja, a gente vê muitos sítios onde passam estradas e passam por meio de terrenos que não têm nada, e os donos desses terrenos são ressarcidos e a preço de ouro. Agora, a minha pergunta, se é possível ressarcir alguém que tem um terreno que não tem nada, como é que não pode se ressarcir alguém que tem uma atividade econômica? Nós estamos a ver uma banca, mas não podemos saber quanto é que a pessoa faz por dia naquela banca. Aquilo também é um negócio. E aquelas pessoas, como se não bastasse, pagam taxas ao município. Agora, aquelas pessoas só servem para pagar taxas. Aquelas pessoas só servem para ajudar o município a abastecer a cidade de Maputo. Não têm direitos. E assim que o município diz que não existem os tais 16 milhões de meticais, como é que acha que deve ser gerido este dinheiro? Porque os vendedores reiteram que não vão sair sem que sejam indemnizados. Não, quer dizer, o município, de fato, não é um banco que tenha lá dinheiro guardado, não é? Mas o município, quando está envolvido dentro de um projeto, quando tem um projeto, tem de ter capacidade de ir buscar dinheiro. Quando foi feito o plano da própria ponte, já se sabia que havia vendedores. Aqueles vendedores não vieram depois de ser projetado a ponte. Quando foi projetado a ponte, já se sabia. Portanto, parece-me que o próprio município devia ter negociado com o Maputo Sul, e se não o fez, também há espaço para sentar com o Maputo Sul, para sentar com os outros parceiros que estão envolvidos neste negócio e dizer, olha, de fato houve uma omissão. Temos aqui um mercado, temos aqui vendedores, temos aqui pessoas que exercem a sua atividade econômica. E essa negociação... É a alteração. O que está em causa, é preciso lembrar isso, é a alteração da atividade econômica. Em vez de se vender ali tomate, em vez de se vender ali cebolas e nhangane, vai passar ali a uma empresa de transporte, porque aquela ponte... Doutor Ngwane, em que circunstâncias é que essa negociação deve acontecer, assumindo que o espaço pertence mesmo ao município? Não, o espaço não pertence ao município apenas. Pertence ao município, mas também às pessoas que ocupam. Afinal, a lei de terra é que diz que a terra pertence a quem a ocupa. Ali há um espaço. Por isso é que existe um novo pavilhão, que é para colocar assim que é. Essas novas pessoas que têm melhores condições. Imaginemos, Macau, isto é uma empresa, não é verdade? Vamos transferir, porque passa aqui uma grande... Estamos para colocar linha férrea. Passa aqui na Miramar uma linha férrea. Então, vamos transferir a televisão para o edifício que está na baixa. Não é só isso que está em causa. É que esta empresa vem trabalhando aqui. A sua sede de domicílio é aqui. A sua transferência para um outro sítio tem custos. E esses custos, alguém tem que suportá-los. Quando transfere um vendedor de uma zona para outra, tem muitos custos. Okay. E quem é que vai pagar esses custos? Não é dizer que vou te transferir daqui para ali. Parece que nós não estamos a meter na nossa cabeça que um vendedor também é exercício da atividade econômica. Então, neste momento sente que o município não está a assumir esses custos? A questão é esta. O município ali não tem nada. Porque se o município quer assumir que é dono do espaço, então o município também é dono das pessoas. Porque só se governa pessoas. Aliás, quem deu poder ao presidente do município foi o povo que votou nele. Então, o município não tem nada, não tem ali nem alpendre, não tem nada. As pessoas é que foram fazendo cada pessoa a sua maneira. É como o esqueleno. A única coisa que o município tem ali é aquele parque ali onde param chapas, fizeram recentemente. A maior parte das barracas são de dono. Chegado o dia em que tem que se dizer que aquelas barracas são desmanteladas, não é o município que tem que entrar no meio. O município tem que trazer um investidor, dizer, olha, esta barraca, eu costumo cobrar imposto aqui ao senhor Rungwane. O senhor Rungwane é que negocia com a pessoa. O Maputo Sul tem que ir sentar com as pessoas. Encontrar a melhor solução. Sim, para encontrar essa solução. Okay. Porque eu recordo-me, quando houve o primeiro problema com as pessoas daquele bairro mesmo, do outro lado, o presidente de Maputo Sul teve que ir sentar ali com as pessoas. A partir da altura que ele aceitou sentar com as pessoas
Em pouco tempo saíram, as pessoas foram para a Tanga, não havia água, não havia nada. Foram esperar essas condições lá. Agora, por que desta vez tem que se usar intermediário? Porque o município quer poupar este dinheiro de indenizações. Para esse dinheiro servir de ações. Então acha que existe esse dinheiro? Não. É que o município diz que não existem os 16 milhões de meticais para indemnizar. Não interessa se são 16 ou são 6, mas a verdade é que as pessoas devem ser ressarcidas. Okay. Então, o município não pode se meter no meio para travar que as pessoas não sejam ressarcidas. Isto é o que nós estamos a negar. E o município de Maputo tem um outro problema. Há pessoas que foram tiradas aqui na Júlia Pinheiro, foram deixados lá na Manhissa, lá no John Coxa. Estão de qualquer maneira, o município não diz nada a propósito daquelas pessoas, as pessoas estão... Isto não é maneira de ser de pessoas racionais, de pessoas que querem governar, de pessoas que falam em nome do povo. Está errado isso. Obrigado, Sr. Muxanga. Vamos então observar o segundo e o último. Assim que é intervalo, nós voltamos daqui a alguns instantes. Não sai daí e até já. Olá, no Domingo Espetacular, algumas dicas para pais de filhos muito curiosos. Descubra como responder a todos os tipos de perguntas feitas pelos pequenos. E um alerta que preocupa os cientistas. Essas bactérias multiresistentes assim, a todos os antibióticos, a gente vê dentro do ambiente hospitalar. O uso exagerado de antibióticos pode trazer doenças letais e provocar uma epidemia mundial. É no Domingo Espetacular aqui. Aqueles que procuram inovação, proximidade e dinamismo escolhem um banco que antecipa propostas e recomenda soluções financeiras adequadas. Este é o Millennium Beam Prestige. Aqui consegue beneficiar do Wi-Fi gratuito, ter atendimento personalizado por um gestor dedicado e aceder a produtos e serviços desenhados ao pormenor para facilitar a gestão do seu patrimônio. Millennium Beam. Aqui consigo. Já conhece o Só Pra Ti? Vai ao asterisco 109 Cardinal e encontra as ofertas especiais da Vodacom que tu mais gostas. Em crédito, megas e SMS. E o melhor de tudo, podes ganhar valiosos prêmios todas as semanas. O Só Pra Ti está milionário. Ganha milhões em prêmios com o Só Pra Ti Milionário. São milhões de meticais em dinheiro para oferecer. E ainda, fantásticos prêmios em celulares, bônus em crédito, megas e SMS todas as semanas. Ativa asterisco 109 Cardinal, escolhe a tua oferta e a partir de 10 meticais já estás a participar. Só a tua rede dá-te milhões em prêmios. O futuro é tudo bom. Vamos? O arroz fica bem gostoso, a família vai adorar. Ao jantar e ao almoço, Royal Aroma não pode faltar. Grão longo, aroma de jasmim. Grão longo, aroma de jasmim. Arroz Royal tem. O novo Royal Aroma anima só de sentir o seu cheirinho. Royal Aroma, irresistível. Caro cidadão, saiba que, enquanto estiver em serviço como servidor público, não deve usar a sua posição para obter serviços especiais, nomear ou beneficiar a si próprio, aos seus familiares, amigos ou qualquer outra pessoa em troca de salário ou não. Usar os serviços dos seus subordinados e ou da instituição em proveito próprio, dos seus familiares ou amigos, a não ser que se trate de regalias a que tenha direito. Criar leis e regulamentos para o seu próprio benefício ou usar a função, distintivos ou papel timbrado da instituição para tratar de assuntos pessoais. Denuncie os atos de corrupção através das linhas verdes 82 3404, 84 3404 e 86 3404 000. Gabinete Central de Combate à Corrupção. Programa Promoção da Integridade. Quando assim se manifesta o nosso ardor e esta for a nossa amplitude,
Quando esta for a nossa profundidade. E este, o nosso nível de atividade, quando vivemos num lugar cheio de possibilidades e dinamizamos o crescimento de África, vivemos a evolução constante. Standard Bank, seguindo em frente. Queres Bacela? Venha a iGest. De 1 de outubro a 30 de novembro, encontra raspadinha nos sacos de 50 kg de ração da iGest. Envie uma SMS com o código da raspadinha para o número 90601 e concorre a uma viatura Tata Super Ace e a prémios imediatos e recargas de telemóvel e M-Pesa. Tenta a tua Bacela. Organizado por iGest com o apoio da Tata. Boa noite, uma vez mais estamos de volta para a terceira e última parte do Resenha Semanal. Vamos então olhar para a comunicação do FMI, que condiciona apoio financeiro ao país antes que esteja definitivamente resolvida a questão das dívidas ocultas. Ou seja, a FMI exige que sejam responsabilizados os implicados neste processo. Quero primeiro convidar o senhor António Muxanga. Sr. Muxanga, como é que olha então? Para onde é que nós vamos com este cenário? E não acha que talvez é a altura de procurarmos encontrar outras soluções, ou seja, alternativas, de modo a inverter este cenário que o país vive neste momento? Bom, eu tive um amigo, nos tempos, havia uma situação que se dava em Gaza, por causa de um espírito chamado Ngoi. Então, esse espírito, quando chegava em algumas famílias que não tinham fortuna, tinham que entregar uma filha. E a sorte foi, aliás, o azar, foi de que a esposa do meu amigo tinha sido a pessoa eleita pela família. E aquele espírito dizia, entregue-me essa moça como minha esposa, liberta vocês. Caso não, estão mortos todos. Então, sentamos e começamos a fazer contas. Chegamos à conclusão de que, pá, se calhar, se ela for, se é que não vai morrer, vai viver, é melhor deixar ir. Ela foi, ficou lá uns 4, 5 anos. Agora voltou, foi libertada. Voltou para casa. Então, se calhar, o que o Fundo Monetário Internacional está a exigir é igual a isso que esse espírito está a exigir. Então, vamos entregar às pessoas que são responsáveis. Vamos entregar. Vamos vender o que fomos comprar porque não tem utilização. Não, os barcos estão ali de qualquer maneira. Vamos vender e vamos pagar a dívida. Pura e simplesmente. Não há outra solução aqui. As pessoas que se meteram no negócio devem ser responsabilizadas. Se nós não temos tribunais em condições, vamos ganhar, vamos fazer acordos. Vai ter que ir paciência. Porque senão todo o povo vai morrer aqui por causa de uma situação que não nos ajuda em nada. Okay. Eu acredito que eles não serão mortos lá. Há onde ir, vão ficar, vão ser responsáveis, mas depois onde voltar. Okay. Eu penso que isso é a saída mais airosa, mais rápida que o presidente Inho se vai encontrar. Agora, tentar protelar. Quer dizer, quando ele vai chegar à conclusão, tem que entregar essas pessoas. Já será tarde demais. Os danos já serão muito maiores. Ok, obrigado então, senhor António Muxanga. Senhor Silvério Ronguano, qual a sua leitura então em relação a este posicionamento do FMI? Bom, nós temos que nos acostumar que quando estamos a lidar com estados sérios ou com organizações sérias, aquilo que é acordado é aquilo que tem que acontecer. Portanto, não podemos medir essas instituições, esses outros países, da forma como costuma-se fazer as coisas aqui, em que um dia podemos dizer sim, outro dia dizer que não. Essas instituições são sérias. É preciso lembrar que ainda estão a ser julgados os presos de Nuremberg, da Segunda Guerra Mundial. Portanto, os europeus não esquecem. Então, se houve um acordo de que, efetivamente, houve aqui a violação da lei orçamentária, ou seja, esses créditos, esses avales não foram utilizados pela Assembleia da República, logo há um crime. E havendo crime, há criminosos. Penso que é tão simples como isso. Houve uma auditoria internacional que foi feita. Essa auditoria
mostrou que efetivamente existem valores não esclarecidos, que houve sobrefaturação, que houve desvio, portanto, que houve, na prática, prevaricação. Se há prevaricação, há prevaricadores. Portanto, o que a FMI está a exigir é aquilo que qualquer moçambicano exige, no sentido que a culpa não pode morrer solteira. Agora, colocar o povo moçambicano na situação em que se encontra hoje, de precariedade absoluta, sem direito à esperança nem ao futuro, porque não queremos responsabilizar aqueles que realmente fizeram esses empréstimos fora da lei, usaram este dinheiro fora daquilo que era expectável, penso que não tem sentido. Portanto, mais do que pensar no FMI que está a nos condicionar, temos que olhar para nós. O que é que nós ganhamos em proteger as pessoas que efetivamente violaram a lei, porque a violação da lei é um crime? O que é que nós ganhamos em proteger pessoas que, em nosso nome, foram se apoderar do dinheiro alheio para benefício próprio? Isso é que eu não consigo perceber. Mas é preciso termos em conta que, atrás do FMI, está quase todo mundo dos negócios. Estamos a dizer que o Japão já protelou o seu apoio programado. Estamos a dizer que todos os países europeus protelaram o seu apoio. Agora, sozinhos, não vamos a lado nenhum. A ideia de orgulhosamente só não tem sentido aqui. Obrigado, então, Sr. Silvério Ronguane. Sr. Hilário Chacate, qual é a sua análise, então, em relação a este assunto? Olha, a história manda dizer que o FMI em Moçambique sempre triunfou, não é? No período em que nós éramos um Estado socialista, nós optamos por ter um Estado centralmente planificado. Até que em 1986, 87, o FMI impôs aquilo que foi, portanto, o reajustamento estrutural. Tentamos resistir até certo ponto, mas acabamos, em 1990, adotando uma Constituição, portanto, que abria o mercado moçambicano e privatizava. Então, penso que não será desta vez. O que vai acontecer simplesmente é que vamos continuar numa situação de braço de ferro, mas penso que é uma guerra que sempre iremos perder. Então, eu julgo que, concordando com os colegas, é justo que o FMI posicione desta forma, assim como os outros parceiros. Estamos a falar de dinheiro dos cidadãos dos seus países, não é? Que investem em Moçambique para apoiar o orçamento do Estado, mas esse dinheiro tem que ser canalizado para o apoio, portanto, ou para projeto de desenvolvimento de todos os moçambicanos, de todo o país. Então, não faz sentido que esses países, não é, que têm apoiado o orçamento do Estado, tomaram uma posição de que, se não haver responsabilização dos indivíduos que violaram a lei, não é, dos indivíduos, portanto, que desviaram o dinheiro do Estado, eles não iriam, portanto, voltar a financiar o Estado. Caso eles voltem a financiar o Estado, sem que o Estado, portanto, cumpra com aquilo que é a ideia de responsabilizar os criminosos, portanto, estaremos aqui a dizer que o FMI, os seus aliados, os seus parceiros, estariam, portanto, a dar tréguas a este combate, portanto, a atitudes de corrupção. Obrigado, então, Sr. Hilário Chacate. Últimas recomendações, assim, aqui, começando mesmo pelo Sr. António Muxanga. O que dizer mesmo só para finalizarmos, para fecharmos, assim, que é o programa? Bom, tendo em conta que hoje, esta semana, celebramos o 19 de outubro, gostaria de, mais uma vez, apelar às pessoas que participaram na comissão de inquérito que abram os arquivos para que os historiadores tomem a realidade de toda a documentação que produziram durante a investigação sobre a morte do presidente Samora e das pessoas que o acompanhavam, sob o risco de alguns, quando partirem desta terra, não terem direito de espaço no paraíso, porque sonegaram a informação sobre a morte de Samora. Obrigado, então, Sr. António Muxanga. Sr. Silvério Ronguane, últimas recomendações. Não, eu queria falar do caso do mercado do Macacane, dizer que, de fato, o município já está a mostrar que o que quer não é servir os cidadãos, é combatê-los. Portanto, quer com o capital internacional esmagar os mais pequenos. Eu penso que é o momento de as pessoas de Saída de Maputo perceberem que com este presidente, com este partido, de fato,
nunca terão paz e tem de começar a campanha eleitoral. Outras alternativas. Não está a começar a campanha eleitoral, não? Não está a campanha. Senhor Checati, últimas recomendações? Bom, eu queria apenas comentar sobre um aspecto que nós já tínhamos vindo a falar, que tem a ver com a subida, portanto, dos combustíveis, que, na minha percepção, de facto, estamos a caminhar rapidamente para uma situação em que iremos pagar, de facto, a fatura real. O FMI, de facto, vai continuar a pressionar para que o Estado moçambicano vá cortando as gorduras e vá, portanto, cortando os subsídios, e os tempos que se avizinham poderão ser muito mais agressivos, e é importante que os moçambicanos estejam preparados para viver momentos de muito mais aperto. Obrigado, caro colega, obrigado, caros colegas, muito obrigado, caro amigo telespectador que ficou desse lado para acompanhar o programa Resenha Semanal. Nós ficamos por aqui e voltamos no próximo domingo a partir das 20 horas, se Deus quiser. Continuação de uma ótima noite dominical e tenha uma semana abençoada e produtiva. Boa noite.